O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra, psicanalista de crianças, e nós vamos conversar hoje com o Dr. Maurício Elk, psiquiatra de crianças e adolescentes, e vamos continuar, né, Maurício, porque há tempos atrás falamos sobre deprivação na infância e adolescência, e lembramos que isso teria consequências. Então, como eu apresento o mundo a meu filho, é o modo que ele vai se comportar nesse mundo. Exato. Como ele vai aprender o lugar dele e o lugar que ele representa para esse mundo e as outras pessoas. Você até lembrou disso que é tão interessante, né, da criança pensar que ela é o centro do mundo, do universo, e nos desenhos isso é muito bonitinho, né? Eles se desenham e depois vem pai e mãe pequenininhos em volta. Se tiver irmão, então ele está quase fora da folha, né? Mostrando isso deles quererem ser o centro ou acharem, né? Na verdade, não é nem querer, né? Eles acham que são, né? E que isso pode continuar. Isso. Eu acho muito importante dar essa continuidade em falar na questão da violência, pegar esse tema de violência e entender um pouco desse processo, né? Que tanto se fala, a mídia hoje está bastante em cima disso, do adolescente violento e transgressor, tem discussões aí para baixar a maioridade penal, né? Então, assim, eu acho que é de suma importância a comunidade científica se manifestar nesses casos, né? Nessa situação da sociedade e contribuir, né? Nesse sentido, até para o ouvinte, né, de casa que tá interessado no assunto. O adolescente violento nunca é de graça, né? Nunca vem do nada, tá? Quer dizer, existem doenças mentais, doenças psicóticas, enfim, né? Existem diversas, digamos, vieses, né, no meio dessa história. Mas a violência no adolescente, a transgressão de normas, a violência do patrimônio, a violência do espaço do outro, o violar, né, está muito ligado a essas primeiras fases da vida do indivíduo, né? Alguns autores já desconfiavam disso, já no começo de 1930, 1940, através das guerras que os estudos foram sendo feitos com crianças que eram deixadas em abrigos, que esses pais iam servir ao país, ou iam para serem protegidos mesmo, ou os pais morreram na guerra, por exemplo, né? Por exemplo, Winnicott, né, que é um dos autores, um autor um pouco mais moderno, Bowlby, né, que estuda sobre o apego, né, e estuda justamente essas crianças desprovidas dessas primeiras necessidades da criança e a correlação com crianças que tiveram em fases posteriores na vida problemas no apego. Sim. Ou seja, então, alguma coisa acontece nessa primeira infância que faz com que a criança um pouco mais velha tenha problemas de vínculo. Sim. Que o problema no vínculo já começou ali de trás. Sim. Né? Então, veja, o que está sendo ensinado para um bebê que não recebe o que precisa? Está sendo ensinado que ele precisa, ele pode contestar, mas por esse caminho você não vai ter. Sim. Né? Então, a questão do violar e a questão, em contrapartida, do vínculo, são ligadas ao mesmo evento, sim ou não, né? Ou seja, a criança que... claro que existe toda uma questão analógica disso, né? Todo um espectro de quanto que uma criança foi bem atendida ou não atendida, um bebê. Sim. Né? Mas a gente pode pensar nos extremos para a gente poder chegar a conclusões científicas, né? Que a gente, para poder comprovar isso, a gente precisa sempre analisar extremos. Sim. Né? Então, pensando nisso, a gente, e nesses autores, até em Spitz,
a gente pode falar em Spitz, e pensando nesses principais autores, a gente consegue correlacionar nesses primeiros meses o desenvolvimento do vínculo ou uma falha do desenvolvimento do vínculo. Sim, né? E isso não é difícil, né, Maurício? Porque nós temos alguns sinais já que podem aparecer desde lá da gravidez, da queixa exagerada, né? Os vômitos que vão até o final da gravidez, o bebê sendo tratado como um peso para aquela mulher grávida e não como um bebê que está crescendo, que se mexe, né? Isso é muito comum a gente escutar, né? Uma mãe muito feliz que diz, nossa, ele se mexeu, e a outra que diz, ele me chuta. Né? Então, você escutando isso, você poderia, e quando falamos até de saúde pública no outro programa, como seria importante poder escutar isso. Exatamente. E ver que não está existindo ali um vínculo da mãe com o seu bebê. E que sem vínculo, como este bebê vai ser apresentado ao mundo. Exato. E como essa figura, né? Veja, se eu não tenho a minha figura principal de amor que me carregou, né? Então essa mãe, ela não consegue demonstrar um vínculo real, né? Não o fantasioso, do meu bebê bonitinho que veste com a roupa da moda, não é isso, né? Um vínculo real de importância, como esse bebê vai aprender o que é vínculo? Sim. Como ele vai se importar com o outro? Exato, porque é naquela fase do desenvolvimento que isso é feito, os imprintings neuronais e de desenvolvimento e são nesses momentos, nesses períodos da vida da criança que isso é instituído, né? E pelo natural, pela mãe. Agora veja, um casal, por exemplo, que se desentende, que vive brigando, que o pai, por exemplo, não é presente e não se entendem. Imagina essa mãe grávida, gestando, e que de repente, aos 11 meses de idade, de gestação, 11 semanas, 12 semanas, já é para a mãe não ter, como você falou da emésia, né? Do enjoo, já é para ali estar cessando o enjoo. Né? Sim. Veja, por exemplo, se esse pai não está presente, não conhece a situação, não dá a atenção necessária e tal, e essa mãe posterga, por exemplo, esse enjoo, como você falou, né, como sintoma. Que ela sente realmente. Então já está usando, sim, sente até uma certa idade, sente realmente até uma idade de gestação, depois os enjoos diminuem. Sim. E essa mãe que está utilizando disso para chamar a atenção, por exemplo, desse marido, Sim. né, que não está presente, que não está permitindo que a mãe também possa desempenhar o papel de mãe, gestante e tal. Então veja como já uma gestação já pode ser usada, já alienada desde antes do bebê vir. Sim, né? Esse bebê usado, né? Exato. E realmente dentro de uma patologia de infelicidade, essa mãe pode realmente sentir sem saber que poderia não sentir. Sim. Né? O mal-estar continua por uma rejeição Exato. que ela não sabe que tem. Sim. Né? Então, isso já seriam alguns sinais de alerta. Talvez digam, nossa, como é que eles estão relacionando isso com o adolescente violento? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Exato. Então, veja, esse bebê que nasce e que a mãe tem outros focos, por exemplo, ou seja, a família tem outros focos. Porque o marido também, que não está dando o devido cuidado e atenção nesse sentido, e buscando Sim. até ajuda nisso, Sim. é porque não está muito interessado, não quer se incomodar. Né? Sim. Ou tem algum problema que o impede de assumir a função paterna. Exato. Que vai vir da sua infância. E daí Sim. a necessidade desse homem se avaliar. Sim. Porque ele não consegue assumir essa posição que é de pai. Sim. Né? Muitos homens ou mulheres ainda estão na posição de filhos. Exato. E aí, como filhos e obedientes aos seus antecessores, ou muito invadidos por seus antecessores, não se pode assumir posição de pai. Exato, e às vezes vai tratar o filho como se fosse um irmão e vai competir com ele, inclusive. E brigar de igual para igual. Então, isso tudo vai trazendo um direcionamento para um lado, sendo que o bebê estava precisando de um outro caminho, né, atencional. Né? E isso vai fazendo falhas e cada vez mais falhas na questão do vínculo, do apego. Né? E isso vai fazendo o quê? Com o passar do tempo, e se isso cada vez mais reforçado for, o adolescente, a criança, né, antes do adolescente, vai tendo mais dificuldades ainda na questão do perceber
o espaço do outro, a necessidade do outro. Por quê? Eu preciso ter vínculo com algo para perceber o outro. Para eu perceber o outro, a necessidade do outro, eu tenho que ter vínculo. Sim, né? até para poder abandonar algumas coisas que eu quero, Isso. né? E respeitar o Respeitar desejo o do outro, né? né? E não deixar ser invadido pelo outro Isso. também. Porque muitos caminham no mesmo passo do outro, Isso. outros se deixam invadir. Isso. Então, a gente consegue fazer uma correlação muito interessante dessas crianças que sofreram essas deprivações, né? E tiveram falhas na questão de vínculo com a falha na percepção da necessidade do outro, inclusive facial. Tem trabalhos mostrando o que nós chamamos de teoria da mente, que seria o perceber a face do outro, a necessidade do outro, através das inferências sensoriais que não só verbal, né? Sim. Então, é você perceber quando que você não está invadindo, quando que você... Então, existem trabalhos mostrando a correlação de falhas do apego, do vínculo, correlacionados com deprivação, mostrando que essas crianças, esses adolescentes, possuem falhas na percepção, por exemplo, da face do outro. Sim. Existem testagens de teoria da mente e que a gente consegue observar isso. Veja, existe uma correlação científica nessa Sim. situação. Então, algo acontece né, nessas primeiras fases da vida que faz com que, por exemplo, um adolescente tenha dificuldade em perceber o outro. Sim. Ou o desagrado do outro. Sim, ou o desagrado do mal-estar comportamento outro, mesmo. né? Então, veja, isso não seria tão difícil você imaginar como um mecanismo de defesa Exato. de uma criança pequena que sempre vendo um rosto insatisfeito de mãe e pai, prefiro não ver. Sim. Né? A gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente continua já já nossa conversa. E eu aguardo vocês, então, no segundo bloco do nosso programa. Estamos falando sobre a evolução da criança e a violência, o adolescente violento. Por que será que ele chega lá, na violência? A gente volta já já com esse tema com o Dr. Maurício Elck. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira. Falamos hoje com o Dr. Maurício Elck sobre adolescentes e violência. Falávamos então das necessidades do bebê, no outro programa falamos sobre deprivação, falamos das consequências disso e dessa criança que cresce muitas vezes num meio muito violento, onde também muitas vezes ela é utilizada até no começo de uma briga do casal, né? Você não cuidou, você não fez isso. E a criança que ouve isso, ela é colocada ali como um instrumento de guerra dos casais. Né?
E isso tem o seu efeito. Tanto que, sempre que eu atendo em psicanálise crianças que vêm de casais que acabaram de se separar, a ideia da criança é que ela foi a culpada. Sim. Que ela é que causou aquele rompimento e como carregar essa culpa, né, do mundo ideal que ela queria ter. Mas, seguindo isso, nós falamos então de casais que às vezes erram, falamos dos que erram muito. E aquelas crianças que vão crescer numa instituição, onde nem casal existe. Sim. Não tem figura paterna, né? Como fica essa criança e que cuidados essa instituição deveria ter para minimamente oferecer à criança isso que ela precisa. Né? Alguém que dê a ela um lugar. Sim, isso é muito preocupante, né? Porque a mudança de cuidadores é muito grande, né? Da mãe social, né? No nosso país eu observo isso acontecendo. Isso vai trazendo consequências na questão de vínculo e apego para essa criança. Muitas crianças que estão lá desde bebês, né, vão recém-nascidos para os abrigos. E isso vai mudando, vai mudando, vai mudando. Com certeza isso traz consequências no sentido da vinculação. Né? Que a criança, enquanto está recebendo, ela entende que aquilo de nada vai adiantar, porque ela vai perder. Então ela perde. Então, tenta se restabelecer um novo vínculo. Daí ela perde, daí tenta, aí ela perde. Então, essa criança vai ter um problema nesse sentido de vínculo. Os estudos que foram feitos pós-Segunda Guerra Mundial, nos abrigos ou durante a guerra, mostraram exatamente essas crianças e principalmente na Inglaterra, eles tinham uma política de saúde da infância e adolescência lá, em que as cuidadoras elas eram divididas em 3 e ficavam revezando com outros grupos de cuidadoras, justamente com a ideia de não criar o apego. Sim. Para que quando sua mãe se voltasse, a criança não tivesse tido uma troca de apego. Que crueldade, assim. Não? Muito grande. Como se você pudesse suspender o desenvolvimento psíquico de uma criança. Né? Espere, né? Ou espere a sua família adotiva, porque senão vai sofrer com a troca. Né? Isso. E a criança não tem capacidade abstrativa para poder compreender isso. Para ela, no sentimento dela, ela foi abandonada. Sim, e todos os dias ela é abandonada. Sim, né? todos os dias. Então, a questão das crianças abrigadas deve ser assim muito bem cuidada, né? Muito bem repensada, em como se fazer essa abordagem para essas crianças, futuros adolescentes, futuros adultos. Tá? E a correlação com desvios de conduta é grande nessa população. Né? Inclusive, nós estamos na universidade com um protocolo de pesquisa justamente de crianças abrigadas, em que nós queremos fazer um screening e entender se essas crianças já possuem ou não, crianças pré-adolescentes e adolescentes, falhas no desenvolvimento do perceber o outro, né? Ou comportamentos. Sim. Tá? Porque a gente entende que a criança em abrigo já é uma criança que por si só já sofreu uma questão deprivativa. Com certeza, né? Esse primeiro abandono, e eu que atendo vítimas de violência, muitas de abrigo, muitas, então o que se percebe, de novo a culpa, né? Independente dela ter sido deixada ao nascimento, a culpa de não ter sido suficiente para o amor daquela mãe, eles carregam para toda a vida, desde que isso não seja discutido com ela. É a primeira culpa e, a partir daí, a busca dos castigos. Né? E a segunda é a falta de uma figura de referência. Né? Aquela pessoa me cuida, aquela pessoa... Nós já tentamos conversar com muitas instituições, onde os esquemas são feitos do jeito, vamos dizer, economicamente mais viável. E que pena, né? Porque se eu tivesse minimamente uma cuidadora que não cuidasse de 30 crianças, mas uma para 5, outra para 5, e fosse revezando. Então, 3, como você diz, 3 cuidadoras cuidando de 30. Não, né? Porque não uma cuida de 10, outra cuida de 10, e ela vai ser a referência do mundo adulto daquelas crianças todos os dias da semana, mesmo que sejam 8 horas. Sim. Mas nós temos instituições que tem, vem uma cuidadora hoje, outra à noite. 2 dias,
outras cuidadoras, cada dia outra, como um bebê vai fazer um laço? Sim, exatamente. Se ele tem 6, 7 rostos e modos de tratar e de ensinar, as políticas públicas têm que ver isso. Com certeza. Não adianta depois encarcerar esses adolescentes. É o que acontece, né? Encarcera e daí tenta medidas educacionais que são, já passou o tempo de se fazer, mas tentam fazer de uma forma muito inadequada. Tudo isso por conta de política, né? Sim. Porque se a política tivesse uma intencionalidade preventiva, tá? E se desse ibope isso, né? Porque o problema é que não dá ibope. Se desse, trabalhar com a prevenção, nesse caso, com certeza iria mudar o perfil do país dentro de alguns anos. Sim. Né? Porque nós achamos, os trabalhos mostram que crianças, adolescentes envolvidos com conflitos com a lei, elas têm características peculiares que a gente identifica. Problemas escolares, Sim. tá? Além dos problemas de saúde mental, a gente também consegue encontrar, além de questões sociais e comportamentais. Por exemplo, o número de adolescentes envolvidos com tráfico de drogas e assassinato, latrocínio e tal, é muito maior de famílias com estruturas caóticas e de famílias com pais separados, ou o pai já morreu, porque estava envolvido com crime, Sim. né? Ou são separados e esse pai nunca foi presente. Então, a correlação com esse tipo de configuração familiar é muito grande. Sim. Né? Então, nós sabemos o porquê. Nós sabemos. Não, a ideia ainda, muitas vezes, quando eu escuto algumas notícias, até isso na diminuição da maioridade penal, que é uma discussão política e ridícula, porque isso está na nossa Constituição, só mudando a Constituição que se poderá mudar qualquer coisa nesse sentido. E por que eu vou mudar, diminuir a penalidade que já é grande? Né? É completamente diferente, um adolescente não precisa ser flagrante, ele pode ser aprisionado, né? Mas não se chama a prisão, se troca o nome. Né? Ele está, então, em uma medida de proteção. Ele está, se muda, não é crime, é ato infracional. Você doura uma pílula, na verdade. Mas o que a gente tem que ter certeza é que ninguém nasce violento, ninguém nasce feito para matar. Exato. Né? Parece que o lugar é dado, né? O lugar é dado e se ele é dado, parece que não está sendo visto, não está sendo cuidado. Né? Então, o que gera violência, pensando assim até no outro programa, né, no nosso assunto de privação, o que gera violência e o violar o espaço do outro, o mundo do outro e o patrimônio do outro, né, a vida do outro, provavelmente está ligado essa etapa toda do desenvolvimento emocional e afetivo dessa criança, na questão da capacidade ou não de criar vínculo, que também daí estaria ligado aí à percepção ambiental mesmo do outro, da necessidade do outro, né? E que essas questões, essa criança não foi reparada. Porque, como nós falamos no outro programa, né, a criança o bebê que tem o comportamento, digamos, entre aspas, violento com a sua mãe e machuca o seio dela, se ele entende que ele realmente teve a culpa daquilo, e essa culpa, né, vai perdurando, que a gente pegue esse pequeno exemplo, mas vamos imaginar diversas questões de necessidade do bebê ou da criança. E isso não é reparado, então essa culpa como que vai ser diluída aí na formação emocional dessa criança, né? Sim. E, na verdade, né, a culpa ali seria uma coisa anatômica, ele precisa mamar. Sim. Né? Ele, com certeza, não pensa, não teria nem condição, vou machucar este seio. Né? A mãe tem que substituir essa função que o bebê ainda não tem. Sim. E permitir que ele continue fazendo, mamando. E daí essa mãe ela precisa se acalmar, ela precisa... Dar um tempo para que seu corpo se adapte à nova função e não trazer para o bebê a culpa real daquilo e da dor. Né? Porque a hora que eu culpo o meu bebê, e a gente vê isso não só da amamentar, às vezes eu recebo crianças, né, adolescentes, 14 anos, em conflito com a lei.
E a mãe diz, já me incomodou desde que nasceu, quase me matou no parto. Nossa. Quer dizer assim, né? Que culpa, ele tem 14 anos, há 14 anos ele escuta isso. Escuta isso, então ele Né? assumiu essa poltrona, né? Claro, como não assumir? Como não assumir um lugar dado pelo aqueles que que apresentam o mundo para eles, né? Sim. Então, realmente é uma poltrona. Esse é teu lugar. Acho que os pais, os professores, os políticos em geral, deveriam pensar nesses caminhos. Claro. Né? A gente tem ainda uns 2 minutos. Se você quisesse colocar para a gente, que ideias você tem de solução? A minha ideia, pensando assim até no que tem na questão científica e acadêmica, é que mude o direcionamento da política no sentido da questão da violência, né? Pensando em prevenção, educação, pensando nas bases desde a gestação. Sim. Não adianta remediar depois, não vai dar certo. Sim. Né? Eu te agradeço, né, a tua participação no programa, mas reforçando isso que você diz, lembra, você disse até 21 anos de formação desse ser humano, atendendo vítimas de violência mesmo grave, eu vejo o quanto eles são resistentes. E Sim. quando você consegue dar um outro lugar, e até que essa criança possa reler a sua história e ser retirada de tantas culpas e assumir das escolhas que fez, como se pode mudar esse caminho? Claro, é por isso que diminuir a maioridade penal é um absurdo, sendo que esse cérebro ainda pode ser trabalhado. Sim. Não adianta depois, lá na idade adulta desse indivíduo, ele vai ter problemas graves de personalidade. Certo, eu te agradeço. Agradeço a atenção de vocês que nos acompanharam e pensem, ninguém nasce violento, ninguém nasce para matar. Se estamos sentindo alterações de comportamento nos nossos filhos, nos nossos alunos, nas crianças de nossa família, procurem ajuda, sempre é tempo. Eu agradeço e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!